Glória a Deus! Louvado seja Deus! Momento da palavra, viu? Momento maravilhoso, momento da palavra onde o nosso Deus, ele vai continuar falando aos nossos corações. Amados, queridos irmãos, eu convido a cada um de vocês a abrir a vossa Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. Louvado seja Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, onde nós vamos agora trazer esse momento de reflexão para nossa vida, para nossa reflexão, onde nós precisamos estar atento à voz do nosso Deus, para que possa ouvi-lo as nossas orações. Capítulo 1, versos 4, que diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele poção a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Outra a irritava, por isso chorava e não comia. E Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que desfilho? Aí eu venho dizer, não. Porque Ana, ela tinha um propósito. Ana, ela tinha um objetivo. E a possibilidade do propósito e do objetivo só depende de nós. Não depende mais de Deus. Por que não depende de Deus, irmão Edmilson? Porque Deus, ele quer realizar o milagre. Deus, ele quer fazer o milagre na minha vida e na sua vida. Deus, ele quer fazer. Mas para Deus fazer o milagre, a dependência é minha. A dependência é sua. Observe que a Bíblia diz que Ana estava amargurada, estava triste. Ana estava passando por um momento de escassez emocional, pelo momento, podemos dizer, triste. Porque a Bíblia diz que Ana, ela almejava a ter um filho. E a Bíblia diz que a sua rival, Eucana, o seu esposo Eucana, tinha outra esposa, que era Penina, a rival de Ana. Observe que o versículo 5, a Bíblia diz, porém Ana dava uma parte excelente. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então Eucana dava uma parte excelente de oferta para poder Ana entregar no altar do Senhor. Então observe que nós precisamos, aquilo que nós recebemos, damos de graça, mas damos por excelência. E observe que Ana pegava aquilo que Eucana dava a ela, ela levava. Versículo 6, a Bíblia diz que a sua rival excessivamente a provocava, ou seja, excessivamente era continuamente, todo dia, toda hora, todo momento. Porque o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Então observe que Penina, ela não perseguia só Ana, mas sim o próprio Deus. Por que ela perseguia o próprio Deus? Porque ela procurava ocasião com Ana.
porque Deus tinha cerrado a madre de Ana. Ou seja, podemos identificar que Penina, ela não fazia chacota só com Ana, mas sim com o próprio Deus. Por quê? Porque Deus permitiu que ela tivesse filho. Mas Deus não permitiu que Ana tivesse filho. Então ela falava, eu posso e você não pode. Deus me abençoou e Deus não te abençoou. Deus entrou com providência na minha vida, mas Deus não entrou com providência na sua vida, Ana. Não está na Bíblia assim, mas é o que eu posso imaginar. O que Penina falava com Ana. E a Bíblia diz no versículo 9, Ana roga a Deus que ele dê um filho. Olha só, rogar é clamar, é falar. Olha só aquilo que nós estávamos falando neste instante. Dentro da possibilidade da oração, da sua oração, do seu clamor. Onde podemos identificar que o nosso Deus, Ele é o Deus que ouve as vossas orações. Podemos identificar, como assim, irmão Edmilson, que o nosso Deus, Ele almeja quando nós rogamos a Ele. Observe que a Bíblia diz acerca do momento que Ana estava rogando. Versículo 9 diz, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado, numa cadeira junto a um pilar do templo. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Olha só, Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, para a aflição dela. Ana aqui está levando a súplica. Ana aqui está orando por uma causa que só Deus pode resolver. Que só o Senhor pode resolver na vida de Ana. E da mesma forma tem causas em nossa vida, tem situações na minha e na sua vida que só o Senhor Ele pode resolver. Não adianta você pedir oração a pedir oração a B, escutar a oração de A, oração de B. Não, você tem que orar. A Bíblia diz que Ana se levantou. Primeiro ponto para você alcançar o objetivo que nós estamos querendo, se levantar. Ontem aqui eu falei acerca de posicionamento. Que o centurião, ele se posicionou. Da mesma forma, ele se levantou. Para poder enviar pessoas até Jesus. Para quê? Para poder Jesus liberar tão somente uma palavra. E aqui Jesus, ele não vai, ou Jesus é o nosso Deus, melhor dizer, ele não vai liberar uma palavra, mas ele vai escutar. Porque o próprio Deus que libera uma palavra é o próprio Deus que escuta. O próprio Deus que escuta é o próprio Deus que age. E Ele quer agir na sua vida. Ele quer agir de uma forma que você primeiro tem que se levantar. Então Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló. Agora, esse comer aqui é importante, irmão. Porque aqui entendemos que esse comer aqui não foi um comer espiritual. Algo que ela se alimentou para o espírito dela, como a palavra. Não, Ana se alimentou. Então a gente vê que a alimentação faz que eu e você se levante. Porque quando eu e você não se alimenta, nós ficamos fracos, desmotivados, tristes também. Então isso tem proporção para que traga fraqueza, para que traga desânimo. Mas a Bíblia diz que quando Ana se levantou,
depois que comeram e beberam em Siló. E esse comer também eu quero trazer para o lado espiritual. Porque quando eu e você nos alimentamos da palavra, nos alimentamos do que Cristo ele tem para conosco, a nossa vida ela muda, a nossa vida ela tem sustância, porque o alimento traz ânimo. O alimento traz realidade de cenário para a nossa vida. O alimento que Ana se alimentou deu vida a ela, deu ânimo para ela se levantar. Eu quero te dizer para você que está achando que tudo está acabado, que tudo está perdido. Eu quero te dizer nesse momento que Ana só se levantou depois que ela se alimentou. Alimente a sua alma, alimente o seu físico, alimente o seu físico. Alimente a sua alma na palavra, na oração. Tome café de manhã, almoce, merende, se fortaleça no alimento com uma fruta. Anima-te! Porque o tempo do Senhor está chegando na sua vida, está chegando na sua casa, está chegando neste ambiente. E a Bíblia diz no versículo 9 ainda, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargurada, irmão, de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez olha só, ela fez um voto. Ela fez um voto. Primeiro Ana se alimentou, depois Ana se levantou. Depois Ana chorou com amargura de alma e orou. Ela se prostrou. Ela orou ao Senhor, dizendo, com abundantemente, ela chorou, irmão. Ela se prostrou ao Senhor e orou. Ela disse, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou me prostrar e vou orar ao meu Senhor do céu, que pode resolver todas as coisas da minha vida. Não pegue ponga nas orações dos outros. Não me espere pela minha oração. Você pode até esperar pela minha motivação, porque o meu momento de orar e eu compartilhar pode motivar alguém. Como esse momento aqui, momento da programação Manhã com Deus, tem pessoas que não tem momento, que não tem como, às vezes acordou atrasado, às vezes está cansado, às vezes não tem o hábito de todos os dias de manhã ouvir uma palavra. Mas com este momento da programação Manhã com Deus, que é o momento da palavra, tem pessoas que já está pegando esse hábito, ou pode pegar este hábito, de acordar de manhã, ligar o celular e conectar e dizer, eu vou ouvir uma palavra. E no dia, se Deus permitir que essa programação pare, ela vai ter aquele hábito de pegar a palavra todo dia e de ter uma oração. Mas não pegue a minha oração como um amuleto, porque Deus ele não vai escutar a minha oração porque você ouviu. Para realizar em você, não. Deus ele quer escutar as suas orações. Deus ele quer escutar a sua oração. Ele quer ver as suas lágrimas. Sabe por quê? A Bíblia diz que as orações do santo são guardadas em uma taça de ouro. A sua oração tem valor. A sua oração tem valor. Por quê, irmão Edmilson? Porque está sendo guardada, conservada. Como taça de ouro. Na taça de ouro, melhor dizer. Então observe que Ana ela comeu, se levantou, Ana foi em direção ao templo e chorou abundantemente. Ana orou, amargamente a sua alma estava. Ana fez um voto. E dentro
de tudo isso aqui, Ana, ela fez um voto dizendo: Senhor, olha só, irmão, o voto de Ana. Olha esse voto de Ana que Ana fez. Olha o voto. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares, olhares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares. Ana está pedindo para Deus lembrar dela. Enquanto a Bíblia diz que os olhos do Senhor não estão tapados, o ouvido não está tapado, a mão não está fechada. Imagine o raciocínio de Deus, porque Ele é o alfa, é o ômega, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele lembra de mim e de você todas as horas. É tanto assim que a Bíblia diz que o Espírito Santo é que vai fazer vós lembrar das palavras. Se Ele faz você lembrar das palavras e das coisas, imagine Ele lembrar de nós. Mas Ana estava tão amargurada que ela estava suplicando. Ela estava se abrindo o coração dela em palavras e dizendo para Deus: Deus, lembra-te de mim, da tua serva, se não te esquecerem. Quando foi que a Bíblia diz que Deus se esqueceu de nós? A Bíblia diz: se não for o Senhor, os nossos inimigos já tinham nos acabado. Mas o bom é que Deus, Ele, todo momento, Ele lembra de mim, lembra de você. A todo tempo Ele tem lembrado. Mas a amargura, o problema, nos faz nós se abrir para Deus, que Deus ama isso quando nós clamamos a Ele, falamos com Ele, conversamos com Ele, abrimos o nosso coração para Ele ouvir as nossas súplicas. E muitas das vezes nós só faltamos gritar: Deus, 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 não é assim? E dentro disso, a Bíblia diz: se não te esqueceres mais, a tua serva deres um filho aos homens. Olha o detalhe do projeto de Ana. Ana, ela pegou o projeto de Deus, o projeto dela todinho. Deus, eu quero assim, 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 mas não é para mim. O filho não é para mim. Eu quero ter, para eu dizer eu tenho, mas é teu. O filho o Senhor vai me dar, mas não é meu, é teu. Eu quero dar ao Senhor, eu quero devolver o que é seu. Eu quero entregar como oferta. Porque Ana fez isso? Porque ela era de costume levar oferta todos os anos da sua vida. Tudo que ela recebia, ela entregava. E ela detalhou: se tu me deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E sobre ele não passarei na sua cabeça a navalha. A proporção de vir esse varão, essa criança, era mais de Ana ou mais de Deus? O interesse, melhor dizer. O interesse era mais de Ana ou mais de Deus? Era mais de Deus. Porque através da vida de Samuel, Deus, ele tinha um propósito. Ainda que o propósito para Ana seria de alegria. Mas Deus, ele só nos dá algo quando ele tem um propósito em cima daquilo ali, irmão. Se Deus, ele não tem um propósito, ele não vai nos dar só por dar. Só para dizer eu dei por dar. Não, Deus não é assim. Deus, ele nos dá as benevolências dele, as bênçãos dele, para nós ter, só para dizer eu tenho por ter. Não. Mas Deus, ele nos dá com um propósito. Deus, ele nos abençoa com um propósito. Porque a Bíblia diz que um dos maiores propósitos de Deus foi dar o seu filho unigênito para morrer por nós. E a Bíblia diz que Ana, ela entregou naquele momento, antes de vir fisicamente,
Ana entregou as suas causas a Deus, as suas súplicas. Ana não quis nem saber que o sacerdote estava do lado na cadeira, ouvindo. É isso que nós temos que entender, irmão. Que nós precisamos nos derramar. Não importa quem esteja em casa, no quarto, na sala, conta a Deus, suplica a Deus. O versículo 12 vai dizer: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli observou a sua boca. Então a gente vê que Ana, ela não fez qualquer oração. Ela fez a oração de entrega. Uma oração de tirar o peso, tirar a amargura de dentro dela. Chega de eu e você estar fazendo aquelas orações rasas, aquelas orações curtas, aquelas orações sem sentido. Porque nós já estamos fazendo mais orações de lamentos, de lamentações. Ah, Deus, o Senhor me conhece, é porque eu estou passando por isso, essa perseguição, eu estou assim. Amém, Senhor. Não, Deus não quer isso. Deus quer que nós fazemos, se derramamos, como Ana se derramou, se prostrou. A Bíblia diz que Ana, ela se pôs a alma dela com amargura. E quantas pessoas no dia de hoje, nesse momento, estão amargurados, estão oprimidos, estão depressivos, estão nesse momento triste, cabisbaixo, em tempo de abandonar tudo, em tempo de deixar até a própria casa, até a própria família, porque não estão aguentando com fardo, com peso, com problema. Mas eu quero te dizer nesse momento que este problema que você ainda não conseguiu resolver, se fato de verdade você não consegue resolver, só o próprio Deus. Porque tem problema, tem situação na minha vida que eu preciso resolver. Eu, irmão Edmilson. Um exemplo, a Bíblia diz, eu vou trazer para o lado espiritual uma mudança. Olha só como eu preciso me analisar. Eu preciso resolver esse problema que não existe na minha vida. Graças a Deus não existe. Mas a Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Ou seja, se eu roubava, eu preciso resolver esse problema na minha vida. Que problema? Problema que eu ainda tô roubando, eu ainda tô mentindo, eu ainda tô bebendo, eu ainda tô fazendo algo escondido, eu ainda tô dando mau testemunho. Deus, ele não vai resolver esse problema, porque eu que tenho que resolver, eu que tenho que mudar. Às vezes tem pessoa que fica assim: Deus me dá força. Deus me levanta, Pai, me levanta e me leva para a tua igreja. Cuidado. Cuidado. Porque quando eu e você achamos que nós estamos sentados ou prostrados e não conseguimos andar, Deus vai permitir que algo aconteça para poder mandar alguém te levar para a igreja. Seja em uma cadeira de rodas, seja em uma cadeira, seja em uma cama, seja nos braços. Enquanto você tem perna, enquanto você tem força para se levantar, se levante! Põe-se de pé, se levante você mesmo! Você precisa tomar posição, você precisa ter ânimo, você precisa se levantar para Deus poder operar. Observe que Ana, versículo 12, ela perseverando em orar perante ao Senhor. Porque Ana queria simplesmente só dizer: olha, Penina, você tem, eu também tenho. Mas para isso acontecer, Ana teve que pagar preço. Ana teve que se motivar, Ana teve que se levantar, Ana teve que perder a vergonha de quem estava do lado.
Ah, irmão Edmilson, é porque você ainda não entende o que é que eu passo quando eu vou para a igreja, quando eu vou orar, quando eu estou clamando em casa, quando eu estou com o som ligado, adorando a Deus. Não importa! A Bíblia diz que Pedro, andando sobre as águas, ele olhou para o lado da ventania e tirou os olhos de Jesus. Eu vou traduzir para você. Eu vou traduzir. Pedro olhou para A, olhou para B. Em outras palavras, Pedro parou de olhar para Jesus porque as pessoas estavam dizendo todo tempo na igreja. Pedro parou de olhar para Jesus porque ele estava ligando o rádio e o povo dizendo agora só anda com esse rádio ligado. Pedro parou de olhar para Jesus porque estava orando e o povo estava se incomodando. Eu quero te dizer que tudo aquilo que nós fazemos, que está glorificando, que vai glorificar e vai ser alcançado por Deus, o povo ele tem mesmo que se incomodar. Porque na verdade não é o povo, é o inimigo que está usando o povo para poder te parar, para poder te frear, para poder você não alcançar o objetivo. Porque Ana, ela estava sendo afligida por Pernina. Mas Ana, teve um momento da sua vida que Ana, a Bíblia diz que ela se levantou. Ela se levantou. Depois que comeu e bebeu. E foi ao templo. Fazer o quê? Clamar, orar. Buscar a face do Senhor. Dizer, Deus, se o Senhor não se esquecer da tua serva, o filho que o Senhor me der, a bênção que o Senhor me der, eu devolverei, eu ofertarei no altar do Senhor, porque eu já tenho esse costume. E esse voto, em outras palavras, não estava dizendo, e esse voto eu vou cumprir. Ainda assim que meu coração doa, que eu fique triste, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me dar um filho, porque eu quero ser mãe. Porque Penina não estava só afrontando Ana, ela estava afrontando Deus. Você pensa que tem pessoas que estão só te afrontando, né? Quando uma pessoa ela me afronta por aquilo que eu não posso ter, por aquilo que uma libertação, uma bênção, algo. Ela está afrontando ao Deus vivo. E de acordo com a nossa disponibilidade de buscar a Deus, com a nossa ação de se levantar para Deus agir, e é aí que Deus age quando nós nos levantamos, como Ana se levantou e orou ao Senhor amargamente, do fundo da sua alma. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana. Mas antes de Deus ouvir e resolver o problema, versículo 13 a Bíblia diz, porquanto Ana no seu coração só falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Eli achou que ela estava embriagada, que ela estava bêbada. Mas o versículo 14 vai dizer, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Versículo 15, Ana vai responder a ele. Ana não foi ignorante. Ana não se saiu do controle. Se é nos dias de hoje, misericórdia, Jesus. Diga misericórdia. Se é nos dias de hoje, porque o pastor, porque o irmão disse que eu estava assim, que eu estava... Quem não tem discernimento espiritual perde o sentido daquilo que Deus quer operar. Versículo 15, Ana vai dizer, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Observe que Ana não jogou a culpa para cima de Eli. Ana jogou a culpa para ela si próprio. Eu sou uma mulher atribulada. O problema está em mim. Não é o vinho. Eu não estou bebendo vinho, mas eu estou atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha lágrima ou a minha alma perante ao Senhor.
Irmão, isso daqui é lindo demais. Isso daqui se cumpre o que a Bíblia diz, analisa a si mesmo. Ana, antes dela estourar com Eli, de falar com Eli, ela já tinha se analisado, ó. Foi como a gente falou ontem, pela manhã, acerca do centurião, que ele disse, ele mandou o servo dele ir até Jesus. Por quê? Porque ele não era digno de chegar até Jesus. Ele se analisou. E é que muitos de nós precisa se analisar. É se analisar. Ana disse, eu estou atribulada de espírito, o problema está em mim. O problema não está no vinho. Eu não bebi vinho alvoroçador e nem bebo. O problema está em mim porque eu não bebi vinho, nem bebida forte. Porém, eu tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Observe! Ela estava dizendo que se cumpriu nos filhos de Eli. Ela estava dizendo, eu não sou filha de Belial. Eu não sou filha do demônio. Porque a Bíblia diz que o próprio Senhor chamou os filhos de Eli de filho de Belial, filho de demônio. Porque os filhos de Eli não respeitavam a casa de Deus. Não respeitavam o santuário. Não respeitavam o próprio Deus. Não tenha, pois, a tua filha por filha de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Versículo 17, então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda ou realize a petição, a oração que tu fizeste. É dessa forma que Deus age. É dessa forma que Deus, ele age, quer agir na minha e na sua vida. E disse, versículo 18, disse ela, achei a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi ao seu caminho e comeu de novo. E comeu e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana e a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Louvado seja Deus! Que maravilha, meu irmão! Que palavra maravilhosa! Uma palavra aonde Deus completou a família. Elcana, Ana e o filho Samuel, que era um propósito e um projeto de Deus. Você crê que Deus ele vai agir no seu propósito, no seu projeto? Você crê que Deus ele vai agir através da sua vida para alcançar o propósito dele e o seu projeto? Porque você pode estar com o seu projeto todo aí arquitetado, escrito. Mas o problema é que você só fez escrever, mas você não contou a ele como Ana contou. Então conte os seus projetos e os seus propósitos a Deus. Pare de estar contando aos outros. Pare de estar contando a A, a B e a C. Pare de estar contando os seus propósitos e os projetos. Aquilo que você queria que Deus realizasse na sua vida. Pare de estar contando aos outros, mas conte a Deus. É tanto que a Bíblia diz que conte as suas necessidades aos santos. Necessidade. Algo que você está ali necessitando. Mas aquilo que é o propósito de um projeto, conte a Deus, porque Deus realizou na vida de Ana, porque Ana contou a Deus, e Deus se lembrou de Ana, e Deus quer se lembrar de você. Ou seja, Deus já se lembra, mas Deus está querendo realizar os seus propósitos através das suas orações. Pare de estar pegando ponga na oração dos outros. E conte os seus propósitos através das suas orações a Deus. Porque Deus ele quer te ouvir. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando grandemente. Eu quero